Abrem Lucas, capítulo 17, versículo 20. Lucas, capítulo 17, versículo 20. Palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém? Acharam? Vamos ler? Diz assim, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem os sigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, mas será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, e um será tomado, e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhe: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Põe a Bíblia no seu banco, põe a mão no teu coração e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha falar conosco poderosamente nessa manhã. Senhor, que essa palavra possa nos alertar. Que essa palavra, Senhor, possa nos despertar. Que essa palavra, Senhor, possa nos trazer esperança. Que essa palavra, Senhor, possa nos direcionar. Senhor, usa os meus lábios, usa a minha mente. Senhor, tira toda a dificuldade que tem aqui para que a Tua palavra venha fluir e que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade, Senhor, para falar aos corações, transformar vidas, redirecionar histórias. Nós assim te pedimos e oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tome seu assento. Meu irmão, minha irmã, por uma inspiração da nossa liderança, pastor, ele trouxe do retiro as pregações que nós ministramos aos jovens e adolescentes que estavam lá no retiro de período de carnaval jovem desse ano. Esse retiro surpreendeu a gente muito, muito, com aquilo que Deus ele fez no nosso meio. Com as bênçãos que o Senhor derramou ali e com as experiências que muitos jovens tiveram com o Senhor ali nesse retiro. Quando a gente começa, né, a gente fica o ano todo orando, conversando, nós, os jovens, e também o Ministério da Juventude e as lideranças,
A gente fica conversando sobre retiro, procurando em Deus, saber da parte de Deus qual o tema será desse ano. Qual o tema vai nortear o retiro desse ano. E o Senhor, de forma extraordinária, em uma dessas reuniões, a gente tem os líderes de jovens, que sou eu e a Dayana, e os líderes de adolescente, que é o diácono Ulisses e a Rebeca. E a gente foi para a reunião para definir e fechar o tema. E aí Deus fala ao coração do diácono Ulisses e da Rebeca, e Deus fala ao coração do Bruno e da Dayana. Sem a gente combinar. Eu e o Ulisses, no caso, né? E a Rebeca e a Dayana. A gente chegou lá para poder colocar para o restante do ministério aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Gente, por incrível que pareça, a Dayana falou o tema que Deus tinha falado aos nossos corações e, paralelamente, o Ulisses e a Rebeca já tinham conversado sobre aquilo que eles iriam propor e se confirmou no coração deles aquilo que o Senhor tinha para esse retiro. Sinceramente, eu fiquei assim, caramba, não é possível, cara, não tem como isso acontecer. A gente não conversou, sinceramente, não tínhamos conversado. Deixamos para poder definir nesse dia. E eu fiquei meio assim, caramba, como é que é isso? Como é que vai ser isso, esse tema? Eu estava tentando entender o que estava acontecendo, mas eu já tinha identificado que algo tinha acontecido. Já tinha identificado, gente, alguma coisa Deus está fazendo aqui e a gente ainda não está muito claro. Mas alguma coisa nisso Deus está fazendo. E aí o tema fluiu, a gente confirmou no coração nosso, confirmou no coração da Rebeca e do Ulisses, confirmou no coração do Ministério Jovem. E aí a gente decidiu, vamos falar sobre a vinda do Senhor Jesus, vamos falar sobre meus últimos dias. E aí, testemunhando para os irmãos, para surpresa nossa, a gente teve um retiro esse ano muito diferente dos retiros que normalmente existem. Existe não, que nós já tínhamos feito. Eu já estou fazendo retiro aqui na igreja à frente. Fora que eu participei já há 18 anos. Já tem muito retiro aí que a gente já fez. E eu vendo a configuração que esse retiro teve, a gente ficou meio assim, gente, como é que é isso? Como é que vai ser? E o que a gente pode testemunhar para os irmãos? A gente viu muitos jovens que estavam distantes, que já tinham abandonado a comunhão e que já estavam vivendo uma outra vida, nos procurarem para desejando ir ao retiro. A gente, nossa, como assim? Aí veio 1, veio 2, veio 3, veio 4, veio 5, veio 6. A gente, meu Deus, como é que vai ser isso? A gente que está à frente fica logo com o coração balançado, sem saber como é que vai ser, se organizando o máximo para poder manter a organização de tudo. E aí foram vindo. Aí, para não ficar por aí, vieram também jovens que nem da igreja são, também com o coração voltado e desejosos de estarem no retiro espiritual. E você sabe, né? Período de carnaval para jovens que não são da igreja é profundamente tentador. E quando alguns jovens me perguntaram, alguns testemunharam, sabe o quê? Bruno, fulano, eu ia para Salvador. A minha família toda juntou, pegou o carro. Você tem certeza que você vai para o retiro? Aí o jovem falou assim, Bruno, falei, tenho certeza. Falei, gente, não é possível. E muitos jovens que não eram da igreja estiveram conosco. E aí, quando a gente viu o retiro acontecendo, as coisas acontecendo, as palavras, elas sendo ministradas, a gente pôde perceber, de fato, o que Deus queria. Deus queria dar a oportunidade da vida a cada um daqueles jovens que presente estavam ali. É o tema da minha mensagem de hoje. A oportunidade da minha vida. A oportunidade da minha vida.
Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós estamos diante da palavra de Deus e estamos sendo por Ele confrontados, nós estamos diante da oportunidade da nossa vida, de abraçarmos aquilo que a palavra do Senhor está propondo para nós, ou dispensarmos completamente e continuarmos vivendo a nossa vida como se a palavra do Senhor não tivesse poder e autoridade alguma sobre nós. E eu percebi claramente que alguns jovens ali, muitos jovens ali estavam tendo a oportunidade da vida deles. A oportunidade que Deus estava dando a eles de se renderem. A oportunidade que Deus estava dando a eles de retornarem para os caminhos da fé. A oportunidade que Deus estava dando a eles de redirecionarem suas vidas e se arrependerem completamente. Era a oportunidade da vida deles, que estava diante deles. Porque a gente sabe que muitos jovens que estão no retiro espiritual como esse não têm outra oportunidade. E eu queria te dizer, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa manhã, que se Deus falou conosco lá no retiro a respeito da oportunidade da nossa vida, eu queria te dizer, hoje, eu e você que está aqui, nós estamos tendo da parte de Deus a oportunidade da nossa vida. É a oportunidade da nossa vida. É uma escolha entre vida e morte. É uma escolha entre céu e inferno. É uma escolha de uma vida em abundância aqui ou uma vida caótica aqui. É uma escolha que eu e você precisamos fazer em Cristo Jesus. Estamos diante da oportunidade da nossa vida. Deus está oferecendo gratuitamente o seu amor, a sua graça para nós. E infelizmente muitos de nós não estamos nos atentando para essa oportunidade que Deus está colocando para mim e para você. Muitos de nós estamos desprezando e tratando com desleixo aquilo que Deus tem colocado diante de nós, a oportunidade da nossa vida. Quem aqui já teve a oportunidade da sua vida em algumas áreas? Talvez você já teve a sua oportunidade no emprego dos sonhos. Quem aqui já teve isso? Não precisa sinalizar, não. Ou você já teve, não teve? Tem um que, de repente, conseguiu uma vaga numa multinacional ou numa empresa ao qual muito sonhava, numa oportunidade que a porta sempre estava fechada e apareceu ali aquela oportunidade. A oportunidade da minha vida, Bruno. É a oportunidade da minha vida, o emprego dos sonhos. Talvez você tenha tido a oportunidade de se casar. Graças a Deus eu ouvi aí, ó. Essa estava ansiosa, irmão. A oportunidade da vida. De encontrar a princesa, o meu príncipe, os jovens aí, os adultos que ainda não casaram. E apareceu a oportunidade. Aquela pessoa que ocupa, que tem todos os preceitos que você predeterminou, a sua lista de configuração ali para o seu príncipe e para a sua princesa. Oportunidade da sua vida. Talvez passar num concurso tão esperado. Muitos de nós, fazemos concurso e temos o sonho de ingressar em um emprego público, ser um servidor, e passar num concurso é muitas vezes a oportunidade das nossas vidas. Empreender e fazer sucesso, ter uma inspiração que de fato faça a diferença total em nossa vida e também na sociedade. Ter uma inspiração de empreender com algo que é a oportunidade da sua vida. Tem gente assim aqui, eu sei disso. E a oportunidade do seu sonho,
ser realizado. Aquilo que você sempre sonhou se realizou. Talvez você tenha tido já essa experiência na sua vida secular, normal, mas eu queria te dizer que a maior oportunidade da nossa vida, da minha vida, é ingressar no reino de Deus e desfrutar dele. E desfrutar dele. Talvez você espere a sua maior oportunidade em várias áreas da sua vida. Em várias áreas da tua história. Mas eu queria te dizer, meu irmão, minha irmã, que na eternidade isso não fará a mínima diferença. Porque, de fato, aquilo que nós temos que concentrar a nossa maior atenção, maior esforço, maior emprego de energia, é saber que a maior oportunidade que Deus está me dando é a oportunidade de ingressar no reino de Deus e desfrutar dele. Meu irmão, minha irmã, o reino de Deus, ele já é uma realidade entre nós. Quem crê nisso, diga amém. Deus já está reinando. O Senhor já está reinando em nossos corações, em nossas vidas. E eu queria te dizer algo. Às vezes a gente pensa assim, de fato isso vai acontecer. O Senhor, ele virá, como nós cantamos aqui, em poder, majestade, glória. E ele de fato irá, como nós ouvimos aqui também, separar o joio do trigo. De fato, ele irá fazer essa obra maravilhosa no findar dos tempos. Mas eu queria te dizer algo. Eu queria te lembrar algo. O reino de Deus, ele já é uma realidade entre nós. E se você não está fazendo parte e você não está entendendo isso, você está perdendo o grande benefício que o Senhor derramando na cruz do Calvário, nos deu a oportunidade de usufruir. Que é o quê? O benefício de fazer parte do reino de Deus. O Senhor, ele já está reinando hoje nas nossas vidas. O Senhor, ele já tem manifestado já algumas pitadas, algumas gotas da tua graça já nas nossas vidas hoje. Mas temos muito mais ainda para um futuro vindouro, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde o choro será só uma lembrança. A dor será só uma lembrança, não haverá mais. Mas, meu irmão, minha irmã, hoje, quando nós choramos, nós já temos o Espírito Santo disponível para nós, para nos consolar. Quem aqui já foi consolado pelo Espírito Santo, diga amém. O reino de Deus já está entre nós. Quantos aqui já experimentaram uma cura? Quantos aqui já viram Deus abrindo uma porta? Quantos aqui já viram Deus abençoando cada um de nós com socorro? Quantos aqui já viram a palavra de Deus transformando vida, libertando homens do império das trevas, do reino da escravidão, do vício, da droga, da prostituição, e agora vivendo uma vida santa? Porque, meu irmão, o reino de Deus já é uma realidade entre nós. Então, se você pensa assim, não, eu vou viver algo com aquilo que Deus ele prometeu para o futuro. Eu queria te dizer que Deus, ele já estabeleceu o reino dele entre nós. É certo que é o famoso já e ainda não. Por quê? O reino de Deus já está entre nós, mas ele ainda não foi consumado plenamente. Isso vai acontecer quando o Senhor Jesus ele vier em glória e majestade. Então você que está aqui, de repente pensa assim, poxa, Deus tem promessas maravilhosas para mim quando ele vier em glória e majestade, ou quando eu fechar os olhos aqui e adentrar ao céu. É verdade. Mas não é verdade que Deus não tem bênçãos para nós hoje aqui. Deus tem sim nos abençoado, nos sustentado. E olha, meu irmão, minha irmã, tem um professor meu que ele sempre fala, toda pessoa que não tem Jesus como Senhor e Salvador, toda pessoa que não é habitada pelo Espírito Santo, toda pessoa que não é quebrantada pela graça de Deus, a sua vida é um verdadeiro caos. Mesmo que tenha dinheiro, mesmo que tenha casamento, mesmo que tenha tudo que esse mundo, entre aspas,
pode oferecer. Mas o mais importante, o que realmente preenche a vida e dá sentido a nós, é pertencer ao reino de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Se você tem um parente que não conhece a Jesus, a vida dele é caótica. Caótica. Agora, aquele que de fato já entregou a sua vida a Cristo, meu irmão, minha irmã, experimente mais do Senhor. Entenda isso com clareza. Agora eu pertenço ao reino de Deus. E pertencendo ao reino de Deus, são bênçãos, meus irmãos. Ele prometeu nos levar a pastos verdejantes e nos guiar a águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quem pertence ao reino, ainda que esteja no vale da sombra da morte, a presença de Deus, o Espírito Santo, é uma realidade ali naquele local. Eu queria te falar, quem são as pessoas que estão envolvidas aí nessa conversa que o Senhor Jesus está tendo no capítulo 17, versículo 20. Quem são essas pessoas envolvidas nessa conversa? São elas, Jesus, o próprio Senhor, os discípulos e os fariseus. Então a gente vê aí nessa conversa que o Senhor Jesus está tendo, onde Jesus, os discípulos e os fariseus, eles estão aí tendo uma conversa. Os discípulos os fariseus fazem uma pergunta, Jesus responde essa pergunta aos fariseus, e logo depois, Jesus ele se direciona aos discípulos para falar algumas verdades a respeito do reino, e com a presença dos fariseus ali. Para quem não sabe, Jesus caminhava com os seus discípulos, aqueles que estavam sendo instruídos por ele, e já cria que ele era o Messias, e também tinha os fariseus, que era uma religião que existia na época, eles se consideravam muito disciplinados. E eles duvidavam do Senhor completamente, criticavam, perseguiam em todas as instâncias o Senhor Jesus. Eles possuíam uma religião que estava completamente distante daquilo que o Senhor ele tinha deixado como sua palavra para que eles pudessem viver. A misericórdia, ela não fazia parte da vida dos fariseus. Eles não eram misericordiosos. Pelo contrário, eles eram cruéis. A palavra do Senhor diz que eles eram como sepulcro caiado. Bonito, sepulcro, já viu o sepulcro? Ele é bonito por fora, mas por dentro, podre, feio, com mau cheiro. Assim eram os fariseus. E assim Jesus ele começa, esse texto ele começa com o Senhor Jesus respondendo aos fariseus. Eu queria falar aí do versículo 20, diz assim, mantenha sua Bíblia aberta por gentileza. Lucas capítulo 17, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível? Por que eles perguntavam isso? Eles perguntavam isso ao Senhor Jesus com um tom de zombaria, concluindo que Jesus ele não era o Messias. Quantos de nós, muitas vezes, ainda que estejamos aqui numa igreja, alguns visitando, outros amigos nossos, outros estão aqui há muito tempo, mas muitas vezes vêm pelo compromisso, vêm pela religiosidade, vêm por outros motivos. Mas em muitas situações, nós questionamos se de fato Jesus, ele é o Messias. Aquele Salvador prometido, que de fato veio para nos salvar, veio para nos resgatar e veio para nos dar segurança. Qual segurança, Bruno? Que um dia, quando nós fecharmos os olhos aqui, nós de fato abriremos em total segurança na presença dele, recebendo o consolo dele, do Senhor nosso Deus. E perguntando com tom de zombaria, concluindo que Jesus não era o Messias, ele perguntava, interrogando os fariseus sobre quando veria o reino de Deus, Jesus respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência.
Porque quando os fariseus olharam para Jesus e viu aquele homem carpinteiro, um homem com várias limitações ali visualmente falando, olhou para o Senhor Jesus e perguntou: poxa, ele se diz o Messias, mas cadê os seus soldados? Cadê o seu exército? Cadê o seu poder? E eles, zombando do Senhor Jesus, lhe perguntaram, interrogados os fariseus, sobre quando viria o reino de Deus? E ele respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Talvez eles olhavam assim e viam assim: poxa, cadê os soldados? Cadê o reino? Cadê o poder? Cadê Roma sendo despojada? Não, cadê isso? E ali o Senhor Jesus, não. Eles não concluíam que Jesus, ele de fato era o Messias. E muitas vezes essa dúvida, ela também para em nossos corações. Por que você está falando isso, Bruno? Porque, meus irmãos, a forma como nós vivemos a nossa vida, ela de fato testemunha contra nós. Como muitas vezes nós questionamos: será de fato mesmo que o Senhor Jesus me leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda assim Ele de fato está comigo? E muitas vezes essa dúvida paira ao nosso coração. Mas eu queria te dizer, meus irmãos, que o Senhor Jesus de fato, Ele é sim o Messias. Ele é aquele prometido que veio ao nosso encontro. Versículo 20, final 20, 21, diz assim: nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está onde? Está dentro de vós. Diferente da expectativa que eles possuíam, onde Jesus destruiria Roma e estabeleceria o reino milenar, o reino do Senhor Jesus seria manifesto no governo de Deus, no coração dos homens, por meio da fé no Salvador. Hoje, o reino de Deus está estabelecido. Hoje, o Senhor Jesus, Ele tem sim autoridade sobre a minha vida e sobre a tua vida, sobre o meu coração, sobre o teu coração. Ele guia as nossas vidas. Porque, de fato, o Senhor Jesus, Ele entra dentro de nós e nos transforma completamente, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E Ele começa a reinar em nossas vidas poderosamente, ao ponto de nós não conseguirmos mais resistir a esse reinado. Nós só nos submetemos a esse rei, que reina poderosamente há mais de 2000 anos, já reinando aí, salvando vidas, transformando vidas, e a sua igreja andando forte e triunfosa, de forma triunfosa. E a gente vê aqui, o Senhor, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, se dizerem assim, olha, o reino de Deus está sendo estabelecido ali, ou está estabelecendo lá, não creiais. Porque o reino de Deus, ele já de fato é algo que está dentro de nós. Isso significa o quê? Meu irmão, o reino de Deus já é uma realidade no nosso meio. Nós já podemos usufruir do reino de Deus. Isso não significa que todos os nossos problemas foram solucionados aqui nessa terra, nesse mundo caído. Não é verdade. Mas nós temos uma promessa: que o Senhor estará conosco em toda e em qualquer situação, nos capacitando a passar por cada dificuldade e problema que a vida nos apresenta. Ele irá nos capacitar. Ele irá estar conosco. Continuando, no versículo 22. Diz assim, no versículo 22. A seguir, dirigiu-se aos seus discípulos: virá o tempo que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. Quem aqui anseia pela volta do Senhor Jesus, diga amém. O Senhor Jesus, ele já previa isso. Porque, imagina só, meus irmãos, aqueles discípulos, eles estavam experimentando algo extraordinário. Era a plenitude dos tempos, aonde o Senhor Jesus, ele tinha encarnado, estava se manifestando ali, iniciando o reino de Deus. O próprio Deus encarnado entre eles. E o Senhor Jesus, identificando aquilo, viu, olhou para os discípulos e falou assim: olha, chegará um dia que eu, pessoalmente, não estarei aqui. Mas vocês, como ele diz aqui, no versículo 22, mas vocês, virá o tempo que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E não vereis. E olha, meu irmão, quantos aqui já choraram? Quantos aqui já se angustiaram? Quantos aqui já sofreram e disseram assim: ah, Senhor Jesus,
Como eu gostaria que o Senhor estivesse aqui comigo nesse momento, me desse uma direção, um conselho. Como eu queria que o Senhor estivesse aqui, a sua presença pessoal estivesse aqui e de fato me direcionasse, me inspirasse, me consolasse nesse momento, eu pudesse te dar um abraço. Quantas vezes você sofreu uma injustiça? Quem aqui já sofreu injustiça sabe do que eu estou falando? Você foi injustiçado, falaram mal de você, fizeram uma injustiça contigo, uma crueldade, que a humanidade, o homem, ele tem muita facilidade de fazer. E você, no seu leito, chorando, se entristecendo, porque você foi, de fato injustiçado, injustiçada. E você diz assim, Senhor, ora vem Senhor Jesus. Quando o Senhor virá? Quando o Senhor virá, Pai, e de fato fará justiça contra essa injustiça que tem sido feita contra mim. Quantas vezes, meus irmãos, nós tivemos esse sentimento em nossas vidas? Mas eu queria te dizer algo. Ainda nesse momento, nós temos o Espírito Santo nos consolando, nós temos o Espírito Santo nos direcionando, nós temos sim a presença do Espírito Santo nesse momento também nos abençoando. Mas eu queria te dizer que um dia Ele voltará, um dia Ele virá com poder, majestade, glória, e Ele sim, estabelecerá a justiça dEle entre nós. Sim, Ele sim enxugará as tuas lágrimas, Ele sim te acolherá. E ele já tinha dito isso no versículo 22. Virá o tempo que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Quem aqui já desejou ter a presença do Senhor física ali do seu lado? E é uma realidade. No versículo 23 e 24 diz assim. Versículo 23 e 24. E vós dirão, ele aqui ou lá está. Não vades, nem o sigais. Porque assim como um relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no dia do Filho do Homem. Meu irmão, minha irmã, um dia o Senhor Jesus ele vai voltar. E ele disse de forma muito clara, não haverá dúvida, não haverá questionamento, não haverá a dúvida, poxa, será que o Senhor voltou? Será que o Senhor não voltou? Não acontecerá isso em hipótese alguma. Não haverá dúvida em hipótese alguma. Será claro para todo mundo, como diz esse texto, versículo 23 e 24, que diz assim, olha, dirão ele aqui ou lá está, não vades e nem sigais, porque assim como um relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Todos virão, todos verão. Não restará dúvida, porque de fato ele vai vir em glória, majestade, não haverá dúvida. E outra coisa, meus irmãos, queria te dizer algo, que talvez você tenha esquecido, e talvez você tenha vivido a sua vida sem se lembrar e sem se atentar. Um dia, ele vai voltar. E como o Senhor Jesus mesmo prometeu aqui, ele disse, meu irmão, ele virá em glória, majestade, e todo olho verá. Não restará dúvida. E um dia ele virá. Mas olha, eu queria te dizer algo. Qual o impacto? Qual é a realidade? O que muda na sua vida quando você entende, poxa, eu estou vivendo a minha vida dura em torno de 80 anos, sendo otimista, e um dia eu vou fechar meus olhos aqui e vou adentrar as portas da eternidade aonde? Aonde? No céu, recebendo do consolo do Senhor, gozando das delícias do Senhor e da presença de Deus, conhecendo Ele dia após dia, e outra coisa, meus irmãos, às vezes a gente pensa assim, poxa, eu vou passar lá a eternidade toda na presença de Deus, é muito tempo, mas meu irmão, minha irmã, a gente vai passar a eternidade toda na presença de Deus, e ainda assim, não será o suficiente para conhecer Ele completamente. Ele é insondável. Ele não tem fim. Ele não teve início nem fim. Ele é poderoso. Então não haverá dúvida no dia que ele voltar, e ele vai voltar. E ele vai voltar, como diz a palavra dele, no versículo 23 e 24. Olha, por assim, como um relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia, o Filho do
homem. Versículo 25 diz assim. Versículo 25. Jesus foi e continuará sendo rejeitado. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Quantas vezes nós vemos o Senhor Jesus sendo rejeitado em nossos corações? Quantas vezes nós vemos o Senhor Jesus sendo rejeitado nessa geração que não se submete ao Senhor, que não se quebranta diante de Deus, que não se quebranta diante desse Deus poderoso, que não se quebranta diante desse Deus que um dia voltará. Mas meu irmão, minha irmã, ele já tinha dito que naquela época ele já era rejeitado. E ele continua sendo rejeitado muitas vezes por nós. Pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, reações, pela forma como nós vivemos a nossa vida com ele, pela forma como nós nos importamos com o reino dele, pela forma como nós olhamos para o nosso irmão ao lado, para a forma como nós olhamos para a igreja dele, para a forma como nós nos relacionamos com ele. Mostra muitas vezes que nós temos o rejeitado. Mas meu irmão, minha irmã, que eu e você possamos nos arrepender disso, se for o caso nosso aqui, que nós possamos abraçar o Senhor e dizer: Senhor, eu quero viver essa oportunidade que o Senhor tem dado a mim, e fazendo aquilo que de fato te agrada, fazendo aquilo que de fato glorifica o teu nome. Ele continua sendo rejeitado entre nós, muitas vezes, e entre muitos lá fora. Mas eu queria te dizer que, assim como ele continua sendo rejeitado, no versículo 26 diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Mantém sua Bíblia aberta e leia comigo aí, versículo 26, essa parte é importante. Versículo 26, Lucas 17, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Meu irmão, essa realidade em que o Senhor Jesus ele voltará, que o Senhor Jesus, assim como um raio, ele vai de uma extremidade a outra extremidade da terra e todo olho contempla, o Senhor Jesus um dia voltará. E será o fim da história. O fim da história, ele se consumará completamente. E olha, evidenciando para que eu e você não tenhamos dúvida a respeito da volta dele, ao longo da história da humanidade, o nosso Deus, ele estabeleceu juízo sobre a humanidade. Mostrando o quanto ele é poderoso de fato, fazer aquilo que um dia ele fará de forma definitiva. E uma das vezes que o Senhor Deus, ele estabeleceu juízo sobre a terra, foi na época do Noé. E assim como aconteceu nos dias de Noé versus volta de Jesus, nós vemos que na época de Noé, o que eles faziam? Comiam. E hoje nós vemos a sociedade se fartando. Muitas pessoas que não creem em Jesus prosperando. Muitas pessoas que não creem em Jesus se alimentando de forma maravilhosa. Eles bebiam, eles se davam em casamento, ou seja, eles estavam vivendo a sua vida de forma normal, achando que estava tudo bem. Nos tempos de Noé. Um povo que não cria em Deus, um povo que não cria que um dia o Senhor estabelecerá o juízo. Eles não criam que Deus era poderoso e deveria ser adorado. E eles continuaram vivendo as suas vidas como se Deus não existisse. E muitas vezes parece com nós hoje, como se Deus não existe. Muitas vezes nós vamos vivendo, nós vamos comendo, nós vamos bebendo, nós vamos nos dando a casamento, ou seja, tocando a nossa vida na maior normalidade. Na maior normalidade. Mas eu queria te dizer que um dia, no tempo de Noé, um dia, como no versículo 27, diz assim: comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos.
dia isso acontecer. São duas situações aqui. Primeiro ponto. A arca, ela ainda está com as portas abertas. Entende? A igreja, o Senhor, Ele ainda está nos quatro cantos da terra, anunciando as boas notícias do Evangelho, anunciando que de fato Ele um dia virá, mas por enquanto há arrependimento para mim e para você. As portas da arca estão abertas, as portas da igreja estão abertas, o Evangelho ele tem sido pregado e todo aquele que aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, será salvo. Será salvo. Mas, meu irmão, aquele que não aceitar, certamente já está condenado. E isso não é história para que a gente creia em algo que vai acontecer, que contaram para nós. Não, isso já está registrado. Isso já aconteceu. Deus já deu uma finalização no mundo lá quando Noé estava vivo e salvou aquela família, mostrando, um dia isso vai acontecer de forma definitiva. Eu queria, nessa manhã, alertar a igreja sobre isso. Meu irmão, às vezes nós vivemos a nossa vida como se Deus não existisse. Eu queria te dizer nessa manhã, não viva assim. Não pense que o mundo se resume a essa realidade ao qual nós podemos tocar, ver, experimentar. Não, existem principados, potestades, existem poderes. E se nós não nos rendemos ao Senhor Jesus, um dia Ele voltar e as portas do céu se fechará, Ele mesmo vai fechar. E quem ficará do lado de fora? Talvez você esteja vivendo a sua vida aqui na igreja, uma vida à sua maneira, a seu jeito. Talvez você não se rendeu ainda ao batismo. Talvez você não se rendeu ainda a um discipulado. Talvez não se rendeu ainda a um arrependimento, a um quebrantamento, vivendo como se Jesus não fosse voltar, como se Jesus não fosse estabelecer seu juízo. Não viva assim. Se arrependa. Volte para o Senhor Jesus. É a oportunidade que Ele está nos dando, a oportunidade das nossas vidas, irmão. E o que nós estamos fazendo por isso? Nos tempos de Noé, aqueles homens tiveram a oportunidade de ouvir a voz de Deus, de se arrependerem e entrarem na arca. A arca era grande, coube animais. No entanto, eles rejeitaram completamente o Senhor e Deus só encontrou graça em quem? Em Noé. E Noé, juntamente com a sua família, entrou na arca. E um dia, o Senhor fechou a porta da arca. E houve dilúvio, veio o dilúvio e grande destruição sobre todos. Meu irmão, um dia, esse mundo que jaz do maligno será destruído. Isso já aconteceu, para que hoje nós pudéssemos não ter dúvida que de fato irá acontecer de forma definitiva. Quem crê nisso, diga amém. E continuando, outro exemplo da história, em que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele estabeleceu o juízo. Assim aconteceu nos dias de Ló. Continuando aí, versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. O que eles faziam nos dias de Ló? Eles comiam, eles bebiam, eles compravam, eles vendiam, eles plantavam, eles edificavam. Você vê aí que já aumenta a lista. Você vê que eles já negociavam, já havia ali uma prosperidade ali naquela cidade, em Sodoma e Gomorra, até que Deus viu a promiscuidade deles. Deus viu a maldade crescendo no meio e no coração deles, ao ponto que o Senhor disse, olha, eu destruirei toda a cidade. Toda a cidade. E meu irmão, minha irmã, nós vivemos num mundo onde nós vemos a maldade cada vez crescendo mais. Nós vemos muitas vezes as coisas que não agradam a Deus tomando um volume desproporcional. Mas um dia o Senhor, Ele voltará e estabelecerá juízo. Estabelecerá juízo sobre essas cidades, sobre esse povo que não se rende a Ele e que pertence ao maligno. E olha, interessante que Ele fala muito claro, eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, eles viviam as suas vidas como se Deus não existisse. Mas no dia em que Ló, olha só, versículo 29, mas
no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. E olha, não somos nós que estamos dizendo isso. É o Senhor. Versículo 30. É a Bíblia que diz isso. Olha só o que diz. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Meu irmão, minha irmã, como nós vivemos diante de um Deus desse? Nós não podemos viver de qualquer jeito. Nós não podemos viver como se Deus não existisse, ou como esses homens viviam, comiam, bebiam, compravam, plantavam, vendiam, como se tocando as suas vidas, como se Deus não existisse. Muitas vezes nós vemos pessoas ao nosso redor vivendo assim. Mas um dia o Senhor virá, e isso de alguma maneira tem que impactar a minha e a tua vida, porque Deus tem oferecido a oportunidade na nossa vida para que a gente venha se render a Ele por completo, para que nós venhamos a nos render a Ele por completo e sermos transformados por Ele por completo. Continuando e caminhando para o fim. Versículo 31 e 32 diz assim: naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-lo. E de igual modo, quem estiver no campo e não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Se o Senhor voltasse hoje, esse mundo e seu sistema está de forma tão intensa dentro de você, que você sentiria um peso em seu coração? Se o Senhor Jesus, é uma pergunta, responda para mim, responda para você, na verdade. Se o Senhor Jesus, ele voltasse hoje, esse mundo e seu sistema está de forma tão intensa dentro de você, que você sentiria um peso em seu coração, dizendo: poxa, o Senhor Jesus voltou, mas eu queria fazer isso, eu queria viver aquilo, eu tenho esse laço aqui, eu tenho essa dificuldade aqui. E é exatamente que o Senhor Jesus está dizendo: olha, naquele dia em que tiver no eirado ou telhado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-lo. O que eu quero dizer com isso? Não se apegue às coisas desse mundo, se apegue ao reino de Deus, se apegue às coisas de Deus, se entregue a Deus plenamente e completamente. Porque se esse mundo estiver de forma tão intensa dentro de você, é porque você não está tão preenchido assim pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, pelos desígnios do Senhor. Se o Senhor Jesus voltasse hoje, como o mundo é para você? Você tem tido dificuldade de abandonar algumas práticas do mundo? Você tem tido dificuldade de abandonar aquele esquema, aquela situação, aquele pecado que tem te aprisionado de forma plena? Você tem tido dificuldade com isso? Eu queria te dizer que chegou a hora, chegou o momento, e o Senhor Jesus está hoje convocando a mim e a você. Abandone isso completamente. Não olhe para trás, não olhe para trás. Siga em frente, caminhando de acordo com a vontade de Deus, entregando a sua vida para o Senhor a cada dia, se arrependendo a cada dia. E eu tenho certeza que o Senhor encherá o teu coração e você não sentirá mais falta desse mundo perdido. Sabe por quê, meu irmão? Nós vemos aqui quando Ló foi retirado por Deus, salvo por Deus, daquela cidade pervertida. A sua mulher, ela da mesma forma não foi preenchida por aquilo que o Senhor tinha para ela, a salvação daquela perdição. E aquela mulher deixou tantas coisas lá em Sodoma e Gomorra, que ela ficou olhando para trás com saudade daquela maldade que o Senhor Deus estava destruindo. Sabe o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela virou uma estátua de sal e foi fulminada ali, morta também. Por quê? Olhou para trás. O que esse mundo, qual é o lugar que o mundo, que esse sistema maligno, quando fala mundo, irmão, não é mundo terra, não. Entenda bem, é esse sistema que reina, que tem um poder que reina muitas vezes ao nosso redor. O que esse sistema? O que as filosofias do mundo? O que a sabedoria do mundo tem de lugar em seu coração ao ponto de você não se voltar para Deus completamente? E você está preso ainda às coisas do mundo.
Se ele voltasse hoje, como estaria o teu coração? Versículo 33 diz assim: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Perdê-la-á. Quem perder, de fato, a salvará. Se os seus maiores prazeres estão profundamente ligados a esse mundo finito, você vai ganhar o mundo e seus prazeres, mas perderá a maravilhosa experiência de caminhar com Jesus. Se os seus maiores prazeres estão nesse mundo, meu irmão, você vai ganhar os prazeres desse mundo, certamente. Mas a maior experiência de caminhar com Jesus, ser salvo por Ele, viver uma eternidade na presença dEle, ter a presença do Espírito Santo, viver uma vida em santidade, experimentar da extraordinária companhia do Senhor na tua vida, não será uma realidade para você. Eu e você não podemos, de hipótese alguma, ter os prazeres, os nossos maiores prazeres, profundamente ligados a esse mundo finito. Se você estiver ligado, de fato, você vai ganhar esse mundo e seus prazeres, mas perderá essa maravilhosa experiência de caminhar com Jesus. Quem quer caminhar com Jesus aqui, diga amém. Caminhar com Jesus é vida, caminhar com Jesus é paz, caminhar com Jesus é santidade, caminhar com Jesus é de fato ter vida e vida em abundância, é as palavras de vida, irmão. Mas caminhar nesse mundo é perder de fato essa experiência maravilhosa de ter Deus te guiando, de ter o Senhor te direcionando, e Ele está nos dando hoje, nos oferecendo graciosamente a oportunidade da nossa vida, dizendo: se arrependa, porque assim como na época de Noé teve um ponto final e as portas se fecharam, assim como na época de Ló teve um ponto final e as portas se fecharam, um dia isso vai acontecer também quando eu, o Filho do Homem, vir em poder, majestade, onde todo olho verá. Isso vai acontecer um dia quando Ele vier. E olha, se você e eu morremos antes, fecharmos os olhos e nos adentrarmos aos portais da eternidade, meu irmão, você já vai experimentar ou as delícias do reino de Deus, ou o sofrimento e a dor da ausência do Senhor. Essa é a oportunidade das nossas vidas. E para finalizar, versículo 34 a 37, diz assim: digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo e um será tomado e o outro deixado. Isso significa que quando nós estamos aqui diante de Deus, nós precisamos saber que existem pessoas no nosso meio que, diante da oportunidade das suas vidas, diante da graça do Senhor sendo distribuída, diante do Evangelho de Deus sendo anunciado, rejeitam, não creem, não têm fé, não experimentam entrar no reino de Deus e vivem uma vida completamente distante do Senhor, achando que Deus não existe. E como o Senhor Jesus ele disse, olha, estarão 2. Tem uma filosofia que prega isso, né? Não, no final vai dar tudo certo. Não é verdade? Não, irmão. Se você não estiver em Jesus, o seu final não dará tudo certo. Não dará tudo certo. No final, todos serão salvos. Deus é amor. Quem falou essas palavras? Que um será levado e o outro deixado. Quem falou essas palavras? O Senhor Jesus. Um será levado e o outro deixado. E isso precisa causar um impacto e um temor em nossos corações e um quebrantamento dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso, porque a gente não sabe a hora nem o momento.
A gente passou um vídeo aqui semana passada, dizendo de alguns pais aqui que perderam seus filhos em tenra idade, novos. Não sabe a hora, nem o momento. Eu perdi um sobrinho com pouca idade, 3 anos, se eu não me engano, 3 anos. Pouca idade, a gente não sabe quando vai acontecer. Agora, pergunta, como você vai entrar nos portais da eternidade? Na presença de Deus, ou vivendo uma vida como se Deus não existisse? Eu, no seu lugar, eu agarraria essa oportunidade da minha vida com todas as minhas forças. Quando essa oportunidade foi anunciada a mim, eu não perdi a oportunidade. Eu falei, eu quero e quero agora. E não volto para lá de jeito nenhum, porque foi a oportunidade que Deus me deu. A oportunidade que Deus me deu. E muitas vezes, a oportunidade tem sido falada. E alguns rejeitam o batismo. Semana que vem tem Santa Ceia, não participam da ceia. Achando que, não, assim, estou sendo justo diante de Deus. Como é que vai ser? Se por algum motivo você entrar às portas da eternidade, ou então o Senhor Jesus voltar em glória e majestade. Como será? Você acha que aquele povo lá de Sodoma e Gomorra sabia que o Senhor iria destruir toda a cidade? Ou, provavelmente sabia. Você acha que eles creram? Não creram. Por quê? Eles vendiam, eles comiam, eles negociavam, eles edificavam. Estava tudo indo muito bem. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Mas a gente sabe, e aí todo mundo aqui, todos nós fomos informados pelo Senhor, que um dia Ele voltará. Que todo aquele que não se render a Ele será deixado. E aquele que se rendeu a Ele será levado. Irá habitar com Ele, irá estar com Ele sendo consolado eternamente, irá estar com Ele tendo as suas lágrimas completamente enxugadas. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, haverá somente alegria. Alguns vão agarrar com todas as forças essa oportunidade das suas vidas. Outros, mesmo sendo expostos a todas essas boas notícias, ainda assim continuarão dando passos largos em direção ao inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós. E finalizando, o último versículo 37 diz assim: então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Não sei se você já viu, quando um animal ele morre ao tempo, ele vem apodrecendo, o que se junta acima dele? Você olha assim, você vê de longe. Aves, né? As aves se juntam para quê? Para consumir aquele animal. E todo mundo olha e vê claramente que, de fato, aquele animal ali está sendo destruído por aqueles animais. O Senhor Jesus, ele disse, respondeu o Senhor, onde tiver o corpo, ali também ajudarão os abutres. Quando o Senhor Jesus ele vier, não haverá dúvida. Não terá dúvida. Todos verão. Não precisamos ficar ansiosos. Todos verão. Porque o que a gente precisa ter como certeza é que um dia ele virá. Qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje? O tempo do arrependimento. O tempo da oportunidade das nossas vidas. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos, põe a mão no teu coração. Feche seus olhos, põe a mão no teu coração. E pergunte para você mesmo. Pergunte. Quanto desse mundo ainda existe dentro de mim? Pergunte para você. Quanto? Você ainda não conseguiu abandonar um pecado ainda?
você ainda não tomou uma decisão radical para que você possa viver na presença e à vontade de Deus? Reflita sobre isso. Um dia ele virá, um dia ele virá. Ou ele virá, se estivermos vivos, nos encontraremos com ele nos ares. Ou um dia, nossos olhos se fecharão aqui e abriremos na eternidade. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, falar com corações aqui nessa manhã. Que meu irmão, minha irmã, Pai, se arrependa. Que haja arrependimento nessa manhã, Senhor. Se há algum acerto aqui que precisa ser feito, que seja feito. Se há alguma reconciliação aqui que precisa ser feita, que haja reconciliação. Senhor, se há aqui, Senhor, arrependimento, Senhor, que o arrependimento chegue. Eu oro, Senhor, por cada vida aqui presente, por cada pessoa aqui presente, Senhor, com essa oportunidade das suas vidas. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.